E é louco isso, né? Porque ao mesmo tempo, falar da gente é o assunto que a gente mais conhece, porque eu tô aí há 48 anos, que eu sei que nem parece, mas 48 anos abraçada comigo nessa jornada, e ao mesmo tempo parece que é o assunto mais difícil de falar sobre ele. Bom, olha, quem conhece você sabe que você hoje vive, né, a sua profissão é falar. Você existe falando, você prospera falando. A primeira pergunta que vem na cabeça, acho, da maioria das pessoas que te entrevistam é: você sempre foi falante? Você sempre foi assim? O que você lembra da sua infância? Conta pra gente. Então, a minha brincadeira preferida quando era criança era juntar a galera do prédio lá embaixo, assim, perto do playground, e dar aula de português para eles. Então, eu sempre falei que eu ia ser professora de português quando eu crescesse. Então, eu era aquela menina. Eu lembro aí de quando eu tinha 8 ou 9 anos, que quando a minha mãe fazia festa de Natal em casa e juntava os amigos da banda do meu pai, que meu pai era músico, tinha uma banda, o pessoal do condomínio, né, os amigos do prédio deles e a família. Então ficava aquelas rodinhas no Natal, e eu ia de rodinha em rodinha contar os causos, contar as histórias. Então eu ia na rodinha da banda falar tudo os podres do condomínio. Aí eu ia na rodinha dos vizinhos contar tudo os podres de família. E sempre que minha mãe ou meu pai percebia que eu estava fazendo isso, me pegava pelo braço, daquele jeito que rolava a educação, assim, pelo menos na minha geração, quando eu era criança, e falava assim: dá boa noite e vai dormir porque você fala demais. Então eu cresci ao mesmo tempo, sendo essa pessoa falante que eu sou hoje, entretanto tentando ser menos falante, porque eu sempre enxerguei, né, eu sempre entendi que ser falante demais era um problema e não uma qualidade. Você citou aí sobre o seu pai, né? E da sua história, inclusive você escreveu isso lá no seu livro, no livro A Mulher que Vivia de Propósito, que o seu pai é uma referência e você perdeu ele, assim, relativamente cedo. Conta pra gente um pouquinho de como foi essa perda e como isso impactou na sua vida. Meu pai era aquele ídolo, assim, né, meu pai era músico e ele vivia, do trabalho que ele amava, então ele veio de uma família. Meu pai foi assim, ele nasceu num navio vindo da Itália para o Brasil. Ele era meio italiano, meio brasileiro. E a família dele tinha uma fábrica ele falava que chamava chinelo para defunto, porque na época as pessoas quando faleciam eram enterradas com um sapato específico e todo mundo com o mesmo sapato. E a família dele tinha uma fábrica que fazia esse sapato. E aí as crianças, desde muito, muito novas, iam trabalhar na fábrica junto com a família. E meu pai fugia da fábrica para tocar violão em cima do telhado. Então ele contava que ele tinha um violão escondido em algum lugar no telhado da fábrica, que ele subia para o telhado e ficava tocando violão. Então meu pai sempre foi assim uma referência de que dá para ganhar vida e com dignidade, com uma certa abundância, viver com uma certa prosperidade fazendo aquilo que você mais ama, que no caso dele era tocar violão. Tá, mas ele chegou a ser músico profissional? Porque você falou que ele tocava em cima do telhado, mas conta melhor isso aí. Depois, sei lá, eu com quantos anos? 20 e poucos anos, ele montou uma banda, que inclusive o meu nome, Branca, é o nome da minha avó materna, por quê? Meu pai, quando casou com a minha mãe, meu pai era de uma família muito humilde, e a minha avó Branca tinha se casado com um homem muito rico, então a minha avó, ela tinha dinheiro. E o meu pai estava chavecando a minha avó para ir para Miami comprar os equipamentos da banda que ele sempre sonhou em montar. Então, o meu nome era para ser Mariana. Aí, quando meu pai saiu da maternidade para me registrar, porque nessa época os pais saíam da maternidade para registrar os filhos, ele mudou meu nome no caminho. Ele teve uma ideia brilhante. Eu vou colocar o nome da avó, é a primeira neta, e aí ela vai me ajudar a montar a banda que ele tanto queria. Então, meu nome é Branca por causa disso. Aí, minha avó comprou os equipamentos, ele montou a banda, e assim, a minha família viveu da banda, a banda Réveillon, durante toda a minha história aí, até o falecimento dele, quando eu tinha 16 anos. E conta pra gente aí, quando você tinha 16 anos, essa perda, o que isso impactou nas suas escolhas depois dessa situação?
Primeiro naquele susto que a gente percebe que a vida muda radicalmente, muito de repente, né? Meu pai, ele era a pessoa com quem eu mais tinha proximidade, a pessoa que eu mais amava no planeta. E um dia ele saiu para tocar, ele morreu no palco, meu pai. Ele teve um infarto quando eu tinha 16 anos, ele tinha 46 anos, sentiu mal, caiu, do lado do palco tinha uma ambulância, já tentaram socorrer e não teve mais jeito, né? Então, primeiro, ele morreu fazendo aquilo que ele mais amava, e foi muito precoce, então a minha vida mudou radicalmente, porque aí tudo tomou outro rumo, né? E depois minha mãe casou de novo, eu saí de casa muito cedo, então foi realmente um divisor de águas, mas não naquele sentido que a gente busca tanto um divisor de águas na vida, né? Foi aquele momento em que tudo ficou muito mais difícil, muito mais complicado. A gente pode dizer, então, que as coisas mudam, nem sempre o gatilho da mudança ele é algo positivo, pelo menos acho que na maioria das vezes é um incômodo, alguma situação que acontece, e aí você fala que você saiu de casa. Me fala aí sobre a sua percepção com relação a esse gatilho da mudança na sua vida. E como foi isso? Como que você fez para se sustentar, para viver, né? Porque sair de casa com 16, foi com 16 anos que você saiu? Saí com 17. 17. Saí com 17 anos de casa para morar com um namorado, porque aquelas coisas que eu não queria mais. Minha mãe casou novamente e eu não queria continuar na casa dela. Então eu saí de casa para morar com um namorado. Então assim, eu acredito que a vida ela é feita de mudanças. Algumas mudanças que a gente quer que aconteça e algumas mudanças que a gente não quer que aconteça, né? Eu brinco que uma mudança ela sempre tem dois elementos fundamentais. Em toda mudança tem os dois, que é um pé e uma bunda. Às vezes você entra com o pé, que é quando você decide a mudança que você quer viver ou quer realizar, só que de vez em quando, e muito de vez em quando, a gente entra com a bunda. Então a vida te empurra na direção que ela quer e não que você quer. E nesse exemplo, é o exemplo que eu fui empurrada a criar e a ter uma autonomia muito rápida. Então eu saí de casa com 17 anos, eu estava fazendo faculdade, né? Eu tinha acabado de entrar na faculdade de publicidade e criação no Mackenzie, e aí eu precisava me bancar. Então um colega de classe trabalhava na Folha de São Paulo, e aí na época ele conseguiu uma oportunidade para mim de fazer pesquisa de campo na rua. Eu comecei a minha vida profissional ganhando R$ 40 por dia, quando tinha trabalho, então não era todo dia que tinha. Todo dia eu ligava de manhã na Datafolha e falava, e aí, hoje tem trabalho para mim? Tem. Aí eu pegava o trabalho, não tinha essa coisa de e-mail, recebe por e-mail, imprime em casa, nada disso. Então eu passava na Folha de São Paulo, pegava a pesquisa que era para eu fazer com as pessoas, e eu ficava embaixo do viaduto, nas avenidas em São Paulo, entrevistando as pessoas que passavam por ali, para ganhar R$ 40. E você acha que daí veio talvez esse primeiro contato com o público, assim, de conversar com o público e viver falando, viver da fala? Eu tinha até uma bagagenzinha, vamos dizer assim, porque eu costumava ser recepcionista nos eventos que meu pai coordenava, quando ele pegava algum projeto além da própria banda em si. Então eu adorava ser recepcionista de evento para ganhar uma grana. E aí depois do falecimento dele, eu perdi o contato, minha mãe vendeu a banda, então não tinha mais a banda. E aí essa história de fazer pesquisa de campo, né, eu acho que ela me trouxe uma das questões mais importantes para minha carreira toda, que eu acredito que gente tem medo de gente. Então, quando a gente olha alguém que a gente não conhece, às vezes você fica meio sem graça de perguntar alguma coisa ou de chegar naquela pessoa estranha. Até se você entra numa loja, por exemplo, você quer comprar um jeans, a vendedora está no celular, você fica meio incomodado, com medo de abordar aquela pessoa. Essa bagagem de ter que abordar pessoas que estão com pressa, que estão indo para o trabalho, estão indo para o ponto de ônibus, estão indo pegar o metrô, interromper o que essa pessoa estava fazendo para conseguir fazer algumas perguntas, é óbvio que tem uma bagagem, um borogodó que você acaba ganhando de tentar ser o mais agradável possível, né, e de perder o medo de chegar nessas pessoas. Tem um momento, acho que marcante na sua vida, que é o Gabriel, né? Seu filho, a própria gravidez e tudo que você passou durante a gravidez. Conta pra gente um pouquinho de como foi essas sensações, a própria depressão que você teve durante a gravidez, como isso foi marcando a sua história, a sua vida. Bom,
Eu engravidei porque eu quis, foi uma semi-produção independente. Por que semi-produção independente? Porque quando eu engravidei do Gabi, eu quis engravidar e eu tinha um companheiro na época, que é o pai dele. Só que sabe aquela relação? As pessoas sabem, mas fingem que não sabem, que não tá dando certo. Então eu sabia que aquilo não tinha um futuro muito longo pela frente, entretanto eu quis ser mãe e assim o Gabriel nasceu. Depois dele, né, já grande, até 5, 6 anos, que eu fui começar a desconfiar, que a gravidez que eu vivi foi uma grande depressão. Então, assim, eu acabei ganhando muito peso na gestação, eu acabei ficando muito perdida nesse momento, que parece para todo mundo que é tão óbvio o que fazer, né? Até quando o bebê nasce, assim, você olha na rua, a mãe tá passeando com o neném no carrinho, o neném tá cheirosinho, enfeitadinho, se a menina tá de meia calça e lacinho. E o meu filho tava sempre molhado, chorando, e eu sofrendo. Então aquela coisa que você olha, sei lá, na rede social, e você olha os bebês, ou você olha as pessoas viajando, você fala assim, não, esse é o normal, é tão normal isso que as pessoas estão vivendo. Mas quando se trata da tua vida, ser mãe é uma missão semi-impossível, gente, na minha cabeça hoje, eu não tenho dúvida disso. Assim como emagrecer é uma missão semi-impossível, ganhar dinheiro, a não ser que você venha aí de uma família, né, com muitas posses e que já te dá o caminho meio semi-pronto, e nenhum problema com isso, eu acho o máximo, né, mas não foi o meu caso, você percebe que a dificuldade ela é real e não é como parece na rede social quando a gente vê. E isso faz as pessoas rotularem a gente, né? E você foi muito rotulada como alguém assim, sei lá, descontrolada. Ah, a Branca não tem disciplina. Como foi isso pra você? Eu penso que na minha vida, eu nunca segui muito pelos caminhos tradicionais que a maioria das pessoas seguem, né? Ou que a sociedade diz que é o correto. Então, sei lá, por exemplo, o sonho da minha mãe era que eu fizesse FGV e que eu fosse administradora. Para ela, uma mulher de sucesso é aquela mulher que faz GV e se torna uma administradora de empresas. Eu cheguei a passar no vestibular da GV, que é uma coisa dificílima, e aí eu fui ver os livros que eu tinha que comprar para fazer a matrícula na faculdade, achei tudo um saco, aquilo não tinha nada a ver comigo, e eu acabei não fazendo isso. Então eu já tive gráfica rápida, eu já fiz arte final para clientes, eu já fui professora de CorelDRAW, professora de Photoshop, web designer, já fiz site para os outros, eu já tive loja de lingerie, eu já tive loja de roupa masculina e feminina. Então assim, eu sempre busquei um caminho que não era o que a vida falava assim, esse aqui é o caminho, você faz uma faculdade, aí você se forma, aí você arruma um emprego, aí você é promovida e aí você vira CEO. Conta pra gente a história aí que você fez uns cadernos pra vender na frente da escola. Como que foi isso? Nossa, eu não sei de onde veio essa informação. A história dos cadernos é assim. Só quem tem mais de 40 vai lembrar que na época do ensino médio ou da formatura do fundamental ali, né, nessa transição do ensino médio para o ensino fundamental, tinha uma moda na minha época, a gente fala minha época é muito coisa de velha, né, que a gente tinha um caderno que cada página desse caderno tinha uma pergunta em cima, sendo que na primeira página a pergunta era qual é seu nome, e aí você ia passando para as pessoas responderem, né, para os colegas de turma, principalmente para aquele menino ou aquela menina que estava afim, responder porque você queria descobrir coisas daquela pessoa. Então a gente passava isso para a classe inteira, que era uma oportunidade de também passar para aquela pessoa que a gente estava afim. Então a pessoa colocava lá, número 1, o nome. Aí a segunda pergunta, qual é a sua cor preferida? A pessoa colocava o número 1, então você sabia que todas as respostas para todas as perguntas, e tinha uma pergunta em cada página do caderno, daquele número era daquela pessoa. E aí passou essa moda, ninguém mais fez isso, fim dessa parte da história. Teve um dia que eu tava, Gabriel com 1 ano de idade, que não parava de chorar, de berrar, e aquele caos, gente, roupa pra lavar, um monte de louça em cima da pia, e tendo que pagar as contas, e tinha um boleto específico, que eu nunca vou esquecer, de R$420, que era do condomínio do prédio, a gente morava num apartamentinho minúsculo, assim, uma kitnet, eu e Gabriel, e tinha esse boleto desse condomínio para pagar de R$420. E eu não tinha, eu falava, gente, como é que eu vou fazer R$420? E fiquei ali uma meia hora, 40 minutos pensando, lembrando que eu tinha habilidade de mexer com CorelDRAW, com programas de edição gráfica e tal. Aí o que eu fiz? Criei o caderno, né, um caderno desse de perguntas e respostas, fui para uma gráfica rápida, imprimi esses cadernos para pagar depois, porque eu não tinha dinheiro para fazer a impressão. Então o pessoal da gráfica já me conhecia justamente porque eu fazia arte para alguns clientes, isso eu morava em Bauru na época, né, estado de São Paulo, em Bauru.
E aí eles imprimiram para mim 5 cadernos, eu fui para a porta de uma escola, de um colégio particular, vendi os 5 cadernos, aí no dia seguinte eu imprimi mais 5 cadernos, e assim eu fiz em 3 dias os R$ 420 para poder pagar o tal do condomínio. Nossa, e você falando aí, acabou levantando uma bola interessante, porque tem uma história sua, que inclusive também aparece no seu livro, né? Você falou do apartamento onde você morava, e que história foi essa? Como é que se deu essa situação em que você tá lá no apartamento e de repente o apartamento não é mais seu? Então, esse apartamento, ele foi comprado, né, com uma parte da herança que ficou de quando meu pai faleceu. Então, meu pai não era milionário nem nada, mas ficou uma grana suficiente para comprar esse apartamento. Gente, era um apartamento de R$ 42.000. Só que, na hora de comprar esse apartamento, eu tava ali, né? Meu bebê era recém-nascido e ele tava num dia de muito chororô, muita cólica, enfim, eu acabei confiando numa outra pessoa e família. Porém, outra pessoa, para assinar esse contrato desse apartamento para mim, para que depois, quando eu fosse passar a escritura, eu passasse para o meu nome, né? Confiei cegamente e nunca mais pensei no assunto. Acontece que um dia tocou a campainha e eu estava lá na minha rotina diária, cuidando do Gabriel, numa manhã qualquer, toca a campainha, era um homem que eu nunca vi na minha vida. E aí, quando eu olho para a cara dele, ele fala assim: olá, muito prazer, eu sou fulano, não vou lembrar o nome, eu sou o fiel depositário, eu nunca vou esquecer dessa expressão. Eu sou o fiel depositário do seu apartamento. Eu falei, mas o que é isso? Será que a pessoa que vendeu para mim foi tentar entender o que era? A pessoa que eu confiei para assinar o contrato precisou de uma grana e pensou assim, falou, não, eu vendo o apartamento dela e aí eu compro de novo antes de ter que entregar o apartamento. Acontece que, obviamente, a pessoa não conseguiu a grana a tempo e eu tive que entregar o apartamento e sair de lá com o Gabriel aí com menos de 2 anos de idade. Uau, e esse foi um momento meio que de ladeira, né? Descendo a ladeira da sua vida, né? Porque como é que você fazia para nesse momento da vida, o que você fez para conseguir minimamente se sustentar? Eu desabafei com um namorado que eu tinha na época e ele estava indo para Foz do Iguaçu, porque o irmão dele trabalhava lá, e ele falou, eu tô indo para Foz do Iguaçu, que eu vou... Ele tinha terminado a faculdade de arquitetura em Bauru, e ele falou assim, meu irmão tá morando em Foz, e ele tem lá um projeto para mim, parece interessante e tal, super sem grana também. Se você quiser, vamos comigo. Como eu tava querendo muito, né, tinha que sair do apartamento, e eu queria sair de perto de tudo aquilo que estava me fazendo tão mal naquele momento, o que eu fiz? Eu fiz um site para um escritório de advocacia e eu cobrei, na época, gente, R$ 300. A pessoa me deu 3 cheques de R$ 100. Era tudo que eu tinha. Eu peguei esses 3 cheques de R$ 100, catei o Gabriel, comprei uma passagem de ônibus que se passa a noite inteira para chegar em Foz do Iguaçu e fui para Foz do Iguaçu com o Gabriel. No meio disso aí tem uma história de você querer muito trabalhar numa empresa e você conseguir, depois de muito esforço, passar no processo seletivo, mas não conseguiu ficar com a vaga. Como foi isso? Teve. Quando eu morava em Bauru, porque o Gabriel, quando nasceu, eu morava em Bauru, tem uma, não sei se ainda tem lá, mas na época tinha a empresa dos meus sonhos, Editora Autoastral. E como eu trabalhava com artes gráficas, eu tinha feito publicidade na faculdade, de todas as empresas de Bauru, meu sonho era trabalhar na Editora Autoastral. Aí eles lançaram uma vaga que era para a pessoa que coordenava todas as matérias da revista. E a gente, na época, via vaga de trabalho no jornal, né? Quando eu vi essa vaga, fiquei louca, obviamente me candidatei, participei de todo o processo, e aí eu sei que no finalzinho lá do processo, eram 4 pessoas fazendo algumas dinâmicas de grupo e tudo mais, e eu saí de lá, assim, sabe quando você sente que a coisa deu muito certo? Eu fui embora muito feliz nesse dia, e assim, era um salário incrível, gente, de quase R$ 2.000, o que na época, para mim, eu tava milionária, né? Se eu ganhasse isso. E aí eu cheguei em casa já comemorando, porque eu sabia que a vaga era minha. Acontece que no dia seguinte eu recebo uma ligação da empresa falando, olha, você tinha sido a nossa escolha, entretanto, você está com o nome sujo, seu CPF está com uma restrição, que eu não sabia por quê. A mesma pessoa que vendeu meu apartamento usou meu CPF como laranja de uma empresa e uma história horrorosa, e eu nem sabia que eu estava com essa complicação toda, e assim eu não pude
assumir a vaga, até porque era uma dívida tão substancial que não tinha como conseguir esse dinheiro para pagar a tal da dívida, para limpar o nome, para eu poder assumir a vaga. Nossa, você falar sobre isso é interessante porque isso é um relacionamento abusivo, né? Só que não naquele formato que normalmente a gente entende, que é o cônjuge, que é a esposa, que é o marido, que está ali nessa situação, envolvido nessa situação. Aí eram outras pessoas, outros atores aí fazendo isso. Você acha que hoje muita gente sofre com situações semelhantes? Normalmente, eu acredito que quem tem mais potencial de te fazer mal são as pessoas que estão mais perto e que você mais ama. Por quê? Quando a gente ama muito uma pessoa, principalmente quando é família, né? E aí tem aquela história, é sangue do seu sangue, essa pessoa sempre falou que te ama. Então é muito difícil a gente enxergar que o que essa pessoa está fazendo não é para o seu bem. Então existia, e eu só fui enxergar isso, né, há pouco tempo, não é uma coisa que na época eu via, toda uma manipulação de ou você faz o que eu quero ou eu desmaio, né? Ou você fala assim e assina aqui o papel que eu estou pedindo, ou eu começo a passar mal para que você se sinta pressionada. E aí quando eu falava, não, eu vou ler, aí tinha uma outra pessoa na história que gritava, vai ler nada, falei para assinar, não falei para ler. Então é assim, a gente sabe que está vivendo a pressão, a gente tem até dor de estômago por conta da pressão que está acontecendo em volta da gente, entretanto a gente não sabe como lidar. Porque você não tem aquela experiência, você nem consegue colocar aquilo numa posição de isto é um relacionamento abusivo. Então eu falo assim, sei lá, quantas mulheres hoje ainda, 2023, não apanham do marido? Então quando você apanha, né, fala, pô, eu tô apanhando, isso é abusivo? A chance de você descobrir que é maior do que aquela agressão que é velada, que tá te manipulando e tá te empurrando. Uma manipulação psicológica, às vezes do patrimônio. Se você não faz isso pra mim é porque você não confia em mim, porque você não me ama, e aí você não confia mesmo, porque eu já tinha motivos pra não confiar, mas se eu não confio, eu sou uma pessoa horrível. E eu venho de uma história onde eu era aquela pessoa boazinha, fofinha, que falava assim pra todo mundo e que acabava se ferrando um monte por causa disso. Então quer dizer que a Branca Barão, em um momento da sua vida, estava sem crédito, sem apartamento, com R$300 no bolso, de mãos dadas com Gabriel, pegou um ônibus, foi para Foz do Iguaçu. E aí? Foi. E aí que esse meu namorado alugou uma kitnet lá e a gente tinha uma kitnet e um colchão. Por sorte, o apartamento já tinha uma geladeira e um fogão. E foi daí que a história começou. Eu tinha R$300, 100 já tinha ido na passagem, na minha mudança, né? Que nem foi uma mudança, porque não tinha coisa para levar, né? E aí eu comecei a falar assim, bom, legal, vou trabalhar do quê? Então, primeiro, eu pegava o jornal todo dia de manhã e qualquer oportunidade era uma oportunidade. Descobri uma pessoa que estava procurando um especialista em marketing, o que na época eu era, né, para fazer algumas artes finais para ele, outdoor para a cidade e tal. Então eu fiquei fazendo esses freelas até conseguir algo mais fixo. E foi aí que a sorte mudou, né? E quando eu falo de sorte, não é que a vida falou, taran, toma aqui, você é merecedora, porque você já se lascou tanto, então toma essa grande oportunidade que vai mudar a sua vida. Não foi bem assim. Eu vi uma obra enorme numa das avenidas mais famosas de Foz do Iguaçu, né? Porque eu estava em Foz nessa época. Essa avenida chama Jorge Schmelfeng. Tem coisa que a gente nunca esquece, né? Que fica ali o nome. E aí eu passava nessa obra e indo levar coisa para cliente, pegar coisa de cliente no disquete. Né, que a gente não mandava... é isso, disquete? Disquete é doce? É um doce? Então, eu tava indo levar disquete pro cliente, pegar o disquete do cliente com o projeto. Gente, disquete era um negócio pequenininho, uma plaquinha que você enfiava no computador pra sei lá... Fazia às vezes do pendrive... Que hoje também já está ultrapassado o pendrive. Porque depois do disquete veio o CD, depois do CD veio o pendrive. Isso, depois do CD veio, e depois do pendrive hoje é a nuvem. É a nuvem. Então era uma nuvenzinha portátil ali. E eu passei nessa obra e falei, gente, o que vai ser aqui? Eu sei lá, porque eu fiquei curiosa com aquilo, né? E é engraçado, porque a gente vê obra na rua o tempo inteiro, e você não fica se perguntando, mas aquela obra, particularmente, ela, sei lá, me incomodou de alguma forma positiva e me cutucou. Eu saí perguntando pela cidade, o que vai ser aqui? Alguém disse, isso aqui vai ser uma Microlins. Que um ex-vereador, se eu não me engano, da cidade, o seu Luiz Antunes, vai montar uma Microlins. Gente, na época, Microlins era um negócio sensacional, assim. Eram 500 escolas de profissão pelo Brasil e tinha aula de um monte de coisa, de inglês, de assistente administrativo, incluindo de informática, que era o meu borogodó. Aí o que eu pensei, eu decidi, na verdade, né? Não foi uma ideia que eu tive. Eu falei, eu vou dar aula de CorelDRAW, de Dreamweaver e Flash.
Vocês nem conhecem esses negócios, gente. Na época era o que a gente usava para fazer animação, site e tal. E aí, pesquisa daqui, pesquisa dali, eu escrafunchei, eu pegava o jornal, eu fui no jornal da cidade de Foz do Iguaçu para falar. Quem é? Cadê o anúncio? Né? Porque ele vai ter que recrutar gente para trabalhar nessa escola, porque a obra era enorme. Aí me indicaram uma cooperativa, lá fui eu para a cooperativa. Cheguei na cooperativa, não, traz um currículo. Aí eu falei, gente, eu quero essa vaga mais que tudo naquele momento da minha vida. Então, se eu entregar um papel com meu currículo era uma porcaria. Não tinha nada no meu currículo que fosse da vontade daquelas pessoas me contratarem. Aí o que eu fiz? Fui para casa, sentei minha bunda na cadeira na frente do computadorzinho que eu tinha e que tinha sido levado pelo tal namorado na época pra lá, né, que eu contei que eu fui de ônibus sem nada, e fiquei lá. Pensa, eu montei um CD, gente, era muito moderno, tá? Leva lá pra, o Gabriel tá com 24 anos, pra 2003, a história, pra ficar moderno, né? Aí eu fiz um CD, onde, só de enfiar o CD no computador, tocava uma música, hoje vai parecer muito brega essa história, né? Aí você pegava o CD, colocava no computador, só de colocar o CD, tocava uma música, aparecia um tchau na tela, assim, uma luz fazia tchum, 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 e subia uma nave espacial lá em cima. Quando ela chegava lá em cima, acendia uma luz e aparecia um monte de botão. Aí tinha lá, histórico, formação, quem é a branca, os botõezinhos todos ali, programas que ela sabe, o que ela vai fazer na Microlins. Então eu já coloquei ali que eu ia trabalhar na Microlins. E aí, quando, né, o tal do seu Luiz Antunes, que era o dono da escola, abriu, ele ficou louco. E aí ele me chamou para conversar. Tanto que todo mundo foi contratado pela tal da cooperativa e eu fui a única que fui lá falar pessoalmente com ele. E aí, na conversa com ele, ele falou assim, fala a verdade aí, foi você que fez isso aqui ou foi seu namorado? Eu falei, não, fui eu que fiz. Ele falou, como é que você pode me provar? Eu falei, me dá aqui um Dreamweaver e um flash que eu faço outro, né, diferente para você. Aí ele falou, gostei da tua resposta. Então, minha querida, ele falou assim, senta aqui na minha cadeira que eu quero ver como é que você fica como chefe. E eu falei, tá bom, né? Ele mandou, eu já estava tratando ele como meu chefe ali. Eu sentei na cadeira dele, ele falou assim, gostei, você combina com esse lugar, você vai ser a coordenadora da minha escola. E aí eu assumi, sem nenhuma experiência. Gente, eu nunca tinha contratado ninguém na minha vida, eu nunca tinha dado aula de nada, a não ser de CorelDRAW e Photoshop particular, assim, para uma pessoa sentada do meu lado, a coordenação, né, de uma escola que foi uma das escolas que mais teve aluno do Brasil, se tornou uma das maiores microlins do Brasil, cuidando de tudo. Então eu fazia o mural, eu coordenava a secretaria, eu treinava a equipe de vendas, eu dava aula no lugar dos professores que faltavam, eu contratava os professores. Eu lembro assim que ele falou, agora você tem que contratar os professores, chegou todos esses currículos aqui. E eu com uma pilha de currículo, eu falei, gente, como é que se contrata uma pessoa? E aí eu tive que descobrir na raça. E eu descobri. Por que eu posso falar isso? Porque a equipe que eu contratei antes da inauguração da Microlins permaneceu a mesma equipe, incluindo o pessoal do telemarketing, que é uma galera que muda muito, que não fica muito tempo, e os professores e secretaria por mais de um ano, sem mudar ninguém. Então, se você me perguntar hoje assim, você tem um processo para selecionar? Hoje eu tenho, mas nesse dia eu descobri como é que fazia. Interessante. Foi aí que você começou a ter, você falou aí que dava aula também, que você começou a explorar mais as suas competências, ou desenvolver, talvez não explorar, mas desenvolver as competências como palestrante, porque aquela época era a época do marketing pessoal, né? Você saber se apresentar. Foi nessa época aí? Foi nessa época, inclusive marketing pessoal era o tema da vez que a Microlins usava, isso como franchise, indicava para todas as franquias. Olha, vocês têm que ter aí uma coordenadora, um coordenador pedagógico, que no caso da Microlins de Foz era eu, que deu uma palestra sobre marketing pessoal, que até então eu não tinha ideia o que significava, para prospects alunos. Então você convida as pessoas para uma palestra gratuita, igualzinho hoje tem no mundo digital. Vem aí para a maratona do não sei o que são 3 dias de graça e eu te vendo o curso no final. Gente, isso não é novidade. Eu fazia isso na Microlins de Foz do Iguaçu em 2000 e bolinha. Aí a gente convidava as pessoas para essa palestra gratuita, colocava lá 20 no início, e depois essa palestra começou a bombar, o que tá aí um sinal, né? Colocava 20 pessoas que queriam conhecer os cursos, se interessavam em se matricular em alguma coisa, ou não, ou ia só pela palestra mesmo, e eu dava uma palestra de marketing pessoal.
Como é que eu descobri isso? O seu Luiz Antunes chegou pra mim e falou, minha querida, olha isso aqui, a Microlins agora tem esse negócio da palestra de marketing pessoal, então segunda-feira tem uma turma. Isso era uma quinta. Ou seja, ele acabou com o meu final de semana, porque eu passei o final de semana inteiro. Eu vou contar pra vocês, gente, agora em primeira mão, a fonte de pesquisa da minha primeira palestra. Primeiro eu pesquisei no Google o que Uau, hein, ó, é segredo revelado. Eu acho que eu nunca contei isso pra ninguém, juro. É assim, primeiro eu fui no Google o que é marketing pessoal. Aí eu vi, né, que é como se comportar numa entrevista, como você se vestir, como você chegar nos lugares pra poder conseguir ali as oportunidades que você quer. Só que eu falava, gente, isso aqui é bacana, esse é o conteúdo, mas isso aqui precisa ser legal. Aí tinha um site que eu adorava, que quem tem a minha idade aí vai lembrar, bacaninha.com.br. Aí eu fui no Bacaninha, peguei um monte de piadoca, de historinha, de teste e coloquei na palestra para poder explicar as coisas que eu tinha aprendido no Google, né, do que era marketing pessoal. E eu montei uma palestra de 1 hora que eu não sei como, eu não sei como que aquilo aconteceu, mas que ficou muito legal, porque tinha dinâmica com balões. Sabe aquele negócio que às vezes a gente vê hoje no TikTok, do balão com palito? Que, dá um palito para cada um, dá um balão para cada um, e no final tem que sobrar o seu balão inteiro. Sei. Eu olho hoje e falo, gente, eu aprendi isso no Bacaninha. Era isso e um outro teste lá, que tinha de desenhar um porquinho, e eu falava da personalidade da pessoa. E esse negócio ficou bom. Né? Naquela época ficou muito bom. Tanto que aí começou a chover gente, a gente tinha que alugar auditório para poder fazer com mais gente. E seu Luiz Antunes, que era um cara muito empreendedor, começou a arrumar palestra em escola de ensino médio. Então eu comecei a fazer palestra em quadra de colégio, né? Eles colocavam um palco lá falando para 300 adolescentes desinteressados. Eu acho que essa é uma escola maravilhosa, né? Você coloca 300 adolescentes de saco cheio, com cara de bunda, olhando para você, e de pé, que não tinha cadeira, e eu em cima do palco para falar para essas pessoas. A primeira vez que o seu Luiz Antunes fez isso, eu falei, seu Luiz, eu não dou conta, eu tô nervosa, como é que eu vou fazer isso? Ele falou, peraí, minha querida. Ele saiu, foi na sala dele e voltou com um copinho desses de plástico, assim, de café, com um líquido meio amarelinho dentro. Aí ele falou, toma isso aqui que você vai ter coragem. Era uísque. Ai, meu Deus. Eu nunca tinha tomado uísque na minha vida, eu obedeci, eu tomei, e a palestra saiu macia, assim, sabe? Aí eu falei, então a questão não é o uísque, mas é a coragem, né? Às vezes você não precisa saber fazer, você precisa ter coragem de descobrir fazendo, né? Aquilo que você, de repente, pode fazer de bom. Tenho informações privilegiadas. Você chegou a dar palestra nessa época também, não sei se foi nessa época, mas no presídio. Foi. Seu Luiz Antunes, ele além de muito empreendedor, ele era um homem que queria mudar o mundo positivamente, assim. E aí ele viu, primeiro, nas empresas da região, uma oportunidade das empresas pagarem cursos da Microlins para os funcionários. Então, eu comecei também a fazer algumas palestras para 4, 5 funcionários de óticas, de joalheria, lá em Foz. E aí, um dia ele me chega com a ideia, falou, viu, sabe quantos presos tem em Foz do Iguaçu? Aí ele vinha, às vezes, com umas informações aleatórias, era o jeito dele de conversar, ele era muito divertido, a gente ficou muito amigo. Eu falei, não faço ideia. Aí ele deu um número lá, que era mais de 2.000. Aí eu falei assim, nossa, e por que, né, que eu tô com essa informação? Não, porque tem o presídio tal, e aí eu não sei o nome, né, da gestão pública, mas o cara que manda lá nesse presídio é muito meu amigo, porque ele já tinha sido envolvido na política, e aí eu combinei com ele que você vai lá dar uma palestra, porque a gente vai colocar uma Microlins lá dentro. A gente vai capacitar essas pessoas para que quando elas saírem de lá, elas tenham uma oportunidade melhor. Eu achei isso incrível. Apesar de que, com todo o meu preconceito, né, no auge dos meus 28 anos, que eu acho que eu tinha, 27 anos, eu tinha muito mais medo do que essa vontade de usar isso para mudar o mundo como eu via nele. Né? E aí quebrou minhas pernas no bom sentido, de falar, gente, essas pessoas... Foi o público mais legal, o público mais aberto, uma das plateias mais interessadas que eu tive na minha vida foi desses presídios, assim. Branca, uma história longa que você teve aí em Foz, né? Ou pelo menos intensa, talvez longa em energia, em intensidade. Alguma coisa te tirou de lá porque você não tá mais lá. Quem ou o que te tirou de Foz do Iguaçu? Se eu falar que foi o próprio seu Luiz Antunes que me tirou de lá, dá para acreditar? Ele chegou para mim um dia e... Primeiro ele abriu uma segunda escola.
Ele falou assim, não, essa escola tá pequena para você. Abriu uma segunda escola, dobrou meu salário e eu fiquei coordenando 2 unidades da Microlins em Foz. E aí passou mais alguns meses, as 2 escolas funcionando, tudo rodando, a escola vendendo. Ele chegou para mim e falou assim, minha querida, do jeito que ele sempre falava comigo, Foz do Iguaçu é pequena para você. O meu sobrinho montou uma unidade da Microlins lá em Barão Geraldo, em Campinas, que é onde eu vivo até hoje, e ele tá precisando de ajuda, porque ele precisa de uma pessoa lá para coordenar tudo que nem você faz aqui. Eu falei de você e tô disposto a deixar você bater asa pro lado de lá. E assim eu voltei para as bandas de cá, onde eu moro até hoje. Sabe que é muito louco isso, né? Como a vida, ela tá esfregando na nossa cara aquilo que a gente precisa ver ou fazer, e às vezes a gente fica teimando em não enxergar. Por quê? Na época de todas as pesquisas, do tal do marketing pessoal, e claro que eu não restringia meus estudos no Google. Eu comecei a ler alguns livros sobre desenvolvimento pessoal e tudo mais. Aí eu descobri quem? Tadã! Que tem na Netflix, né? Não é o seu guru, mas é o meu. Tony Robbins. Eu li um livro, Desperte o Gigante Interior, e eu fiquei completamente encantada, né? Comecei a falar das coisas que o Tony Robbins falava, citar Tony Robbins, e Tony Robbins pra cá, Tony Robbins pra lá. Joguei no Google qual que seria a melhor escola de programação neurolinguística no Brasil. E a escola que o Google falou, tarã, não sei se porque pagavam anúncio, né, ou porque era considerar para mim a melhor, lógico, era Actius em Campinas. E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, nossa, é muito longe, Campinas é muito longe de Foz. Quando o seu Luiz Antunes chegou para mim e falou assim, ó, Foz tá pequena para você, quer ir para Campinas? Eu falei, opa! Peraí, que Campinas já tinha uma luz acesa ali para mim, assim, vai para Campinas, vai para Campinas. E tanto que eu cheguei, trabalhei 2 meses, assim, para mostrar primeiro, ó, vamos dar uma ajeitada em todas as coisas aqui na escola. Aí eu cheguei pro meu chefe e falei assim, ó, é o seguinte, agora eu preciso de 9 dias. Porque a primeira formação que eu queria fazer né, na escola de PNL que eu falei, né, na Actius, era uma formação de 9 dias. Foi aí o seu pontapé inicial dizendo assim, preciso... isso foi feito para mim, eu sou do palco, foi o primeiro passo, assim, consistente nessa direção? Olha, o primeiro passo, eu acho que ele é muito mais interno do que externo no meu caso. Então, o primeiro passo de acender, assim como acendeu a luzinha da PNL, acendeu a luzinha da palestra, uma vez que eu estava ainda em Foz, e o seu Luiz Antunes pediu para que eu fosse para São José do Rio Preto, onde era franchising da Microlins, para fazer a formação de dono de franquia. Aí eu falei, mas eu não sou dona de franquia. Não, para mim você vai lá fazer. Aí eu fui fazer a formação. E nessa formação, eu assisti uma palestra de um cara, Oscar Zabala. Esse cara subiu no palco e falou assim, eu tenho 40 minutos, então eu vou fazer minha palestra de inteligência emocional para vocês, que é de 2 horas em 40 minutos. E esse homem fez um negócio acelerado, maravilhoso, que eu fiquei louca e babando e de boca aberta. E falei, caramba, eu não sabia que isso existia. Eu não sabia que existia a palestra. Eu não sabia disso. Né? Até porque no Brasil, na época, depois pesquisando isso, eu fui descobrindo, a gente tinha aí a grande Leila Navarro, a gente tinha o Daniel Godry e o professor Marins. Então, você pesquisava palestrante, eram esses 3 nomes que surgiam. Não era que nem hoje, que tem aí, a galera ficou um tempo, sei lá, a pessoa ficou um tempo num cargo de gestão, aí saiu e vai lá compartilhar a sua experiência fazendo palestras. Então, hoje a gente tem aí palestrantes, né, de várias prateleiras no mercado, vamos dizer assim. Na época não tinha isso. E quando eu vi esse cara no palco, eu fiquei tão, assim, apaixonada por aquilo que ele fez, que eu fui tão boba, que eu, depois, quando acabou, e aplaudi muito ele, eu fui lá no fundo abraçar a mulher dele, que ela tava de pé lá atrás assistindo. Eu abracei e falei, nossa, parabéns, né, de tipo, ter isso na tua vida, assim, de alguma forma, né, de tão incrível que eu achei. E aí, passou. História, palestrante, ponto na história nesse momento. Uhum. Quando eu fui fazer o tal do curso de PNL, de novo a vida esfregando algumas coisas na nossa cara, né? Primeira coisa que o professor pediu, que é muito comum, eram uns 22 alunos, e ele falou assim, vou pedir que cada um levante e se apresente. Aí cada um levantou, eu sou fulano, faço tal coisa, sou de tal lugar. Ah, sou fulana, faço tal coisa, sou de tal lugar. Quando o homem do meu lado levanta e fala assim, eu sou o Cher Soares, eu sou palestrante. Pá! Quando ele sentou da apresentação, eu virei para ele e falei assim, eu vou trabalhar com você. Aí ele falou, não tô contratando ninguém. Aí eu falei, eu vou de graça. Aí
Aí ele falou, mas você vai fazer o quê? Eu falei, sei lá, eu vou montar slide pra você, porque eu manjo muito de design, de CorelDRAW e de Photoshop. E eu vou mudar seus slides na palestra. Mas eu queria viver um pouco mais daquilo que eu experimentei na plateia do Oscar, na outra palestra que eu contei. E aí eu fui trabalhar com o Cher. Branca, conta aqui pra gente, porque hoje você já atende centenas e centenas de empresas. Quem foi seu primeiro cliente como palestrante? Vamos lá. Eu tive palestras que eu ministrei, treinamentozinhos. Enquanto eu ainda trabalhei com o Cher, que eu fiquei com o Cher aí quase um ano, então não considero como meus clientes. Né? Depois eu trabalhei mais em eu trabalhei numa consultoria em São Paulo por algum tempo bem curto. E aí, quando eu falei, gente, peraí, se eu tô fazendo tudo, desde prospectar o cliente, montar a proposta, criar o conteúdo e ministrar a palestra, eu posso fazer isso sozinha. Então, depois de um ano e pouco, um ano e meio dessa história, eu montei minha consultoria. Só para interrompendo, então. Quanto que você ganhava por dia nessa época que você trabalhava fazendo tudo isso para outra pessoa? Eu ganhava R$500 por dia de treinamento ou de palestras. Então, se a empresa conseguisse vender 4 palestras de 1 hora num dia, era R$500. Se tivesse um workshop de 4 horas, R$500. Treinamento de 8 horas, R$500. E se os treinamentos fossem para a própria empresa, que é uma empresa gigantesca, era de graça. Então, esse era o super contrato que eu nem tinha, porque eu não tinha nem nada assinado. E eu ganhava R$500 aí para falar durante as 8 horas, né, que a empresa me colocava. Aí saí, comecei a mandar alguns e-mails e, de repente, primeiro retorno que eu tenho, Bank Boston. Eu não sabia nem, não tinha nem roupa para ir nessa reunião. Mas peraí. Como que você mandou esses e-mails? Você já tinha esses contatos? Você já tinha um mail list naquela época? Não Como que tinha, não peguei mail list, como é que chama? Pra falar certo? Isso aí. Acho que é isso. Mail list, eu não peguei de empresa nenhuma que eu trabalhei. O que eu fiz? Da mesma forma, a sensação é a mesma, por isso que eu vou comparar, que eu senti quando eu passei na frente daquela obra em Foz do Iguaçu, que aquele era o meu lugar, eu fiquei passeando na internet procurando empresas para as quais eu me orgulharia de dar um treinamento. Então eu falei, Bank Boston é legal. Aí eu fui, sei lá, Globo é muito legal de dar um treinamento. Eu fui vendo as empresas que eu achava legal, assim, que eu falava, gente, imagina que legal dar um treinamento nessa empresa. E aí, no próprio site, tem lá o contato. Peguei esses contatos do site, montei um e-mail, assim, bonitinho, enviei 1 a 1, porque não tinha nem esse negócio de MailChimp que você manda pra todo mundo. Praticamente você foi garimpar os clientes. Eu fui garimpar, tanto que eu acho que eu não mandei mais do que 30, 40 e-mails, é um limite muito alto, assim, para poder citar aqui. Foram bem poucos mesmo. E o único que respondeu, mas respondeu no dia seguinte, foi o Bank Boston. E aí o Bank Boston me contratou para fazer 22 turmas de treinamento para secretários. Pronto, tô rica. E eu já tava, aluguel atrasado, escola do Gabriel atrasada 3 meses, assim. E eu lá, socorro Deus, né? Aí 22 turmas de treinamento para secretárias. Aí o que eu tinha que ter? Um CNPJ, eu nem sabia disso. E uma conta pessoa jurídica. Eu falei, gente, mas que caralhos é uma pessoa jurídica? Eu também não sabia. Aí o que eu fiz? Fui no banco e falei, olha, eu preciso abrir uma conta, pessoa jurídica. Então você tem que ter primeiro uma pessoa jurídica, minha filha. Vai num contador, abrir a firma. Abrir a empresa e falei, que nome que eu vou botar nessa empresa? Essa história é bonitinha, eu gosto dela. Que nome que eu vou colocar nessa empresa? Eu queria um nome muito chique, porque eu queria uma empresa muito foda, eu queria ser muito grande, né? Assim, eu tinha essa sensação que tinha muito espaço, né, para mim nesse mundo. E aí eu pesquisa daqui, pesquisa dali, achei uma palestra gratuita para ir, tipo a que eu fazia de marketing pessoal, de um português que veio pro Brasil e tava, sei lá o que ele tava fazendo aqui, e tinha uma palestra de graça. Eu fui assistir. E assistindo a palestra dele, ele ficava falando, crie tal coisa na sua vida, crie tal coisa na sua vida, e eu fiquei escrevendo no papel, crie. Aí, de repente, eu comecei, centro, com C, de referência, nossa, centro de referência é chique, é o centro de referência alguma coisa, inteligência emocional, que tem a ver com comportamento humano, e estava super na moda, e assim eu fui pro contador, e ele, um nome, eu falei, beleza, é CRI, Centro de Referência e Inteligência Emocional, minha empresa hoje tem 22 anos, né, de CNPJ, aí falei, bom, agora eu posso ir no banco abrir a conta, cheguei no banco, bem chique, na frente do gerente, falei, vamos lá, quero abrir uma conta pessoa jurídica, muito bem, me dá o CNPJ, me dá o cartão do não sei o que, eu já tinha tudo, eu estava preparada, eu só não estava preparada
separada por pedido que ele faria a seguir, que era, olha, a gente precisa, para poder abrir a conta, você passar o número para alguém, ter um número a conta, você precisa fazer um depósito inicial. Aí eu falei, ferrou, eu não tinha dinheiro. Aí eu assim, mas pode ser qualquer valor? Pode. Eu falei, porque eu tô aqui só com umas moedinhas no bolso. Na verdade, era o dinheiro que eu tinha ali. Eu tinha R$1,76. Então, o primeiro depósito que eu fiz na conta da empresa foi de R$1,76. E esse foi o seu primeiro cliente, então? Foi o meu primeiro cliente. E tem uma história vinculada a isso aí, porque quando você foi dar seu treinamento, você chegou com um tal de trovão azul. O trovão azul era um helicóptero na época, quando a gente assistia de uma série que existia. É isso mesmo? Você chegou de helicóptero? Antes fosse, né? O trovão azul, gente, foi o carro que sobrou depois de todos os cursos que eu fiz de PNL. Como assim, Branco, o carro que sobrou? Vocês lembram de uma moda que tinha? Eu não sei nem se existe hoje, porque eu não preciso mais disso, ufa. Mas que é o troca com troco. Você tá sem grana, você tem um carro. Você leva o carro pra loja, a loja pega o seu carro, né, te dá um carro mais velho, mais barato e te devolve o troco. Então, quando eu fui fazer minha primeira formação de PNL, porque talvez a pessoa esteja se perguntando, gente, uma formação de PNL custa uma grana, aí na época era 2.000 e pouco. Hoje é muito mais caro. Então, como é que ela arrumou esses R$2.700 para poder fazer o curso? Então, eu tinha um carro, que era um carro popular, mas era novinho, que eu tinha pago parcela por parcela, e atrasado. Era aqueles carnês de 36 parcelas? 50 parcelas. Quem me dera fosse 36. E era aquele carnê que você atrasa 3, quando fica com busca e apreensão, você paga 1, sabe? Eu tava assim, fugindo já do oficial de justiça. O bom é que o carro era de São Paulo e eu tava com ele em Foz. Então, tava tranquilo, né? A placa era daqui. Ai, como é que o carro foi pra lá? O namorado que tinha levado antes, tá bom. Aí, o que eu fiz? Cheguei com esse carro novinho e falei, olha, eu preciso de R$2.700, preciso de R$3.000 na mão. Então dá pra você sair com esse outro carro aqui e você sai com 3.000 na mão. Beleza, peguei um carro mais velho, fui fazer a primeira formação de PNL. A segunda, só que eu me empolguei, né? Quando eu fiz o Practitioner, eu descobri que tinha o tal do Master, aí tinha o Trainer. E aí, quando o bichinho da vontade de crescer te morde, você não vai parar. Aí o que eu fiz? Peguei o carro, que já era um pouco pior, levei na mesma loja e eu saí essa segunda vez com os outros 3.000 que eu precisava. Gente, o primeiro carro valia uns 9.000, então eu já tava aí, né, bem ruim. Eu saí com um Renault 19. Estrupiado, que explodia na estrada, saía fogo do motor, o que eu passei de perrengue. Não era um Renault 2019, não. Não, é um Renault 19, eu acho que assim, ninguém nem lembra desse modelo, vai ter que jogar no Google pra ver, ele era bonitinho, ele era potente e tal, mas ele era uma desgraça, porque ele tinha sido, sei lá, carro de locação, depois eu descobri os podres do carro, né, e aí eu acabei brigando com essa loja, eu levei o carro de volta, e alguém me falou assim, me devolveram o dinheiro que sobrou, eu falei, não, beleza, então daqui o carro, toma a grana, compraram o carro de mim, eu fiquei com um dinheirinho na mão, o dinheirinho que eu fiquei na mão era uns R$2.500, e eu precisava de um carro, porque assim... indo e voltando para São Paulo, morando em Campinas, eu precisava de um carro. E aí eu falei, bom, preciso de um carro, comecei a pesquisar. Aí, de repente, alguém me fala, olha, tem esse Escort azul... O ano dele é 93. Ele tá bom, assim, o motor tá bom, ele aguenta bem e tal. Aí mas por que ele tá tão barato? Porque, sei lá, na época devia ser uns 4.000 e pouco, um trovão azul daquele. E por que o cara tava me vendendo por 2.000 e pouco? É porque o ex-dono, ele morreu dentro do carro. Ele infartou e morreu. E como as pessoas são bastante supersticiosas, e eu gosto de ser honesto, né, com os carros que eu vendo, ninguém quer esse carro, porque o cara morreu. Aí eu assim, gente... Vambora de trovão azul. Então eu fiquei aí uns bons 2 anos de trovão azul. E ele era um carro barulhento, ele tinha até aerofólio traseiro. A galera dos 40 e pouco aí vai lembrar que esse carro foi bacana. E ele era de um azul muito brilhante. Como é que foi chegar no seu primeiro cliente? Um banco? Não, Bank Boston. Gente, eu fui de trovão azul, mas quando eu cheguei no estacionamento, que eu vi a cara dos seguranças, eu fiquei com vergonha dos seguranças. Eu falei assim, eu não vou enfiar esse carro aqui, gente. Eu olhei o gabarito. Hoje eu chegaria. Hoje eu, assim, ainda ia mandar cortar o capô e chegar de trovão azul conversível sem nenhum problema. Mas na época, eu tinha tanta, assim, essa vontade natural até que a gente tem de agradar, de mostrar que aquilo era pra mim, né? Porque se chega, gente, uma consultora querendo vender treinamento pra tua galera, toda capenga, com o carro saindo, fazendo barulho, chacoalhando ali as peças, você fala, gente, essa pessoa, né, não é competente. Eu tinha esse receio nessa época. Aí o que eu fiz? Eu dei ré. Saí, fingi que eu tinha entrado errado ali. Eu estacionei na Berrini, em São Paulo, que é uma avenida muito chique. Eu fui pro outro lado da avenida, entrei numa ruazinha ali, estacionei meu trovão e cheguei a pé.
Bom, você entrou num ponto aí que eu acho que é interessante a gente explorar. Porque, assim, a gente tá num momento em que tem muita gente aí querendo vender prosperidade e não sendo próspera. Muita gente querendo vender uma imagem e não sendo aquilo que tá vendendo, né? Querendo vender autenticidade e tal. Nos dias de hoje, você acha que isso acaba sendo um obstáculo para quem, por exemplo, deseja se transformar em um palestrante de sucesso como você é? Hoje a gente vê gente alugando jatinho, não é nem pra voar e mostrar, mas só pra tirar foto na frente, ou pra entrar, sentar e mostrar aquilo que... Gravar um stories. Exatamente, pra gravar um story, pra botar no Instagram, né? Eu acredito que a questão é a seguinte, quando eu vi o Oscar Zabala no palco, eu sabia que aquilo podia ser pra mim, porque ele era extremamente humilde, simples, engraçado e autêntico no palco. Porque qualquer outra coisa que eu tivesse visto ali teria me distanciado dessa ideia de que um dia eu poderia ser aquilo que aquele homem é, né? E assim, e tenho muito orgulho de falar que eu e o Oscar, e se ele estiver assistindo isso um dia, ele sabe a admiração que eu trago por ele até hoje. A gente já se indicou para evento, então ele já me indicou para evento que ele não tinha data, e eu já indiquei evento para ele que eu não tinha data, né? Então assim, eu penso que ao mesmo tempo as pessoas querem mostrar esse mundo de glamour para que você queira chegar, mas tipo, de onde que essa pessoa veio? Como é que ela construiu isso? Porque o que a pessoa que está buscando, ela está buscando passo a passo de uma construção real, né? Então, não sei. Como foi, então, o passo da Branca Barão se transformar em uma escritora? Conheceu o Alexandre, o Sérgio, como que se deu isso aí dentro da editora DVS, ou essa parceria entre a Branca Barão e a editora DVS? O sonho de ser escritora, ele veio antes de tudo isso. Assim, quando eu dava aula de português para as crianças do meu prédio, eu falava que eu ia ser escritora quando eu crescesse, professora de português. Assim como eu também falava que eu ia morar numa chácara e ter quantos cachorros eu quisesse. Então esse é um discurso meu desde que eu tinha 8 anos de idade, 9 anos de idade, né? Então eu sempre gostei de escrever poesia, eu tinha cadernos no meu quarto que eu escrevia poesias, eu sempre fiz diário falando dos aprendizados, das coisas bonitas que eu via no mundo, do que eu acreditava e tal. Então escritora eu sempre fui, né? Falando por esse lado. E escrever e lançar um livro profissionalmente por uma editora era aquele sonho muito distante. E aí eu cheguei a me empolgar com uma ideia. Uma vez conversando com a Márcia Luz, ela falou de um coaching de lançamento de livro, de escrita, que é o James McSeel. Fui atrás dos cursos. Eu sempre fui muito fazedora de curso. Eu sou aprendiz. Eu me orgulho disso, assim. Então, eu gostaria de fazer tal coisa. Tem um curso que ensina tal coisa, eu vou lá fazer. Até hoje, assim, o que eu gastei de dinheiro na pandemia fazendo curso, até de crochê eu comprei curso e fiz. Eu gosto de fazer. De Reels, vou lá fazer o curso. Então, eu fui fazer essa formação com o James. E foi maravilhoso. Por quê? Primeiro, eu conheci outros escritores profissionais que já estavam nesse caminho, só que muito mais à frente, né, de mim. Eu consegui aprender muito do processo de escrita e tive o James me dando a mão e me cacetando. Porque isso, a gente não quer tomar porrada, né? A gente quer assim, cadê o caminho bonito da ponte com arco-íris no final? Aí você quer passar plenamente pela ponte. Eu sempre gostei de pagar para pessoas, né? Até de trabalhar com pessoas, e o Cher, que eu citei, é um exemplo disso muito vivo, e o Fernando Dalgalarrondo, que é o professor da Actius, aquela escola de PNL que eu citei, são essas pessoas na minha vida que me deram porrada e que eu agradeço. De falar, isso não funciona assim, olha isso aqui dessa forma. Então o James foi a pessoa que adorou a ideia que eu tinha do livro, na época 880, seu melhor amigo, seu pior inimigo moram aí dentro de você, onde eu conto os vários personagens internos e todos esses conflitos que os nossos personagens internos criam nesse cabo de guerra, né? Quero ir pra cá, mas quero ir pra lá, e que aí a gente acaba não indo pra canto nenhum. E aí ele acompanhou a minha escrita. Eu mandava os capítulos pra ele me respondia com todas as porradas. Peraí, mas aí você nem conhecia DVS, então? Não, nem tinha editora. Eu ficava mandando e-mail. Do mesmo jeito que eu garimpei as empresas que eu queria dar palestra, eu garimpei algumas editoras e saí mandando e-mail me apresentando. Oi, eu sou a Branca Barão e eu queria, né, lançar esse livro aqui e nunca ninguém me respondeu. Tipo, cagaram pra mim.
Essa é a expressão. Até que um dia, conversando com a Fabi Guimarães Rosa, que é minha amiga, minha cliente maravilhosa, ela fala pra mim assim, mas peraí, gente, não, são 2 amigos meus, assim, praticamente meus irmãos, e eles têm uma editora incrível, que é a DVS. Peraí. E aí ela mandou o meu e-mail com a proposta do livro que eu fiz. Do mesmo jeito que eu fiz aquele CD lá do ET que subia, eu fiz uma proposta do livro toda bonitinha, contando como é que é o livro, o objetivo do livro, para que servia o livro, e mandou para a DVS. Semana seguinte, o Ale e o Sérgio me chamaram para uma reunião. Aí, lá fui eu para a reunião, apavorada, né? Por quê? Porque eu coloquei o projeto do livro assim, esse aqui é o livro. Não menti que estava pronto, mas também não falei que não estava. E não estava pronto. Aí eles, na reunião, falaram para mim assim, quantos % do livro está pronto? Eu falei, uns 80%. Por isso que é 880. Uns 80%. Aí eles falaram, beleza, vamos assinar um contrato, em 2 meses você entrega. Só que eu acreditava mesmo, naquele momento que eu falei, que faltava 20%. Só que conforme eu comecei a revisar o livro e tentar concluir, eu percebi que faltava 80%. E eu já estava 2 anos trabalhando nesse livro. Então eu trabalhei em 2 meses, assim, os 80%, sendo que em 2 anos eu levei para fazer os 20%. E entreguei no prazo, e o lançamento foi um sucesso, e o livro tá aí. Se tornou best-seller, maravilhoso. Bom, mas como a vida não são apenas flores e conquistas, né? Na sua trajetória, eu tô me sentindo meio como aquele... E numa bela manhã de sol, Joseph Klimber. A sua história é repleta de recomeços, Branca, repleta de resiliência, de superação. Você acordou devendo R$300 mil sem saber de nada. Não acredito que você vai perguntar isso. Nem perguntei, conta agora, conta você. Conta você. É assim, gente, imagina você ser casado com uma pessoa e que você acha que tá tudo bem. Seu coração, de alguma forma, tá lhe avisando, não tá tudo bem, não tá tudo tão bem quanto você tá querendo fazer de conta que tá, mas você finge que tá. Eu achava que eu não devia nada pra ninguém, tava dando treinamento pra caramba, tinha palestra pra caramba, tava entrando bastante dinheiro. Entretanto, eu não sou aquela pessoa, hoje eu sou, mas eu não era, nesse momento da minha vida, aquela pessoa que sabe organizar financeiramente os boletos, a conta bancária, as planilhas. E essa pessoa que estava do meu lado neste momento jurava que era uma pessoa ótima com tudo isso. O que eu fiz? Passei a senha e a responsabilidade dos pagamentos e do controle financeiro para esta criatura. E eu achava que estava tudo bem, até que um belo dia eu fui dormir achando que minha vida estava em ordem e acordei com uma avalanche caindo na minha cabeça, e nessa avalanche tinha oficial de justiça batendo na porta, muitos e-mails chegando, contador me avisando que eu estava devendo mais de 90 mil de imposto, sendo que toda a grana dos impostos todos tinham saído da minha conta, que o carro já estava com busca e apreensão, plano de saúde meu e do Gabriel cancelado, escola do Gabriel o ano inteiro sem pagar, e aí a lista é gigantesca. Eu conseguiria ficar aqui mais 1 hora falando dessa lista, né? Eu acordei descobrindo que eu devia mais de R$300 mil no meu nome, no meu CPF, na praça. E como é que foi esse processo de recomeçar diante dessa situação? Eu acredito que vem na memória as outras situações que você já contou aqui, né? De você estar de repente vendeu o seu apartamento, você não sabe disso, entre outras coisas que você foi passando. Como foi recomeçar novamente? Eu penso assim, né? Quando a gente finge que aprendeu a lição, quando a gente não aprende a lição que a vida vem e dá uma lição um pouco mais difícil, mas na mesma direção, né? Então, como é que foi? Não tem outra frase para dizer aqui. Foi uma merda, mas foi maravilhoso. E é muito louco dizer isso. Por quê? Foi uma merda porque, gente, imagina, né? Você ter que começar a negociar a dívida com todo mundo e pegar todo o dinheiro que entra para ir resolvendo essa situação financeira e uma loucura toda. Entretanto, foi o dia que... Eu lembro como se fosse hoje, eu sentei na mesa de jantar da sala e falei assim, Branca Barão, sabe quando você fala com você mesmo, né? Eu falei assim, Branca Barão, você conhece tanta estratégia, né, tanto método de sucesso de tanta empresa foda, por que você não escolhe uma delas e usa na gestão da tua vida como se você fosse uma empresa? E essa acho que foi a pergunta mais mágica que eu me fiz em toda a minha vida, porque eu peguei várias folhas sulfites e comecei a falar, peraí, o que eu sei das empresas que eu atuo, que eu já aprendi, que eu posso usar na minha vida? E aí eu peguei um exemplo, que eu acho que é da empresa mais amada do mundo, que é da Disney.
A Disney tem um modelo de gestão com muita clareza de quais são os valores que precisam ser colocados com prioridade. E aí me veio a necessidade da firmeza, a necessidade de viver de forma leve, mais responsável por aquilo que era meu e por aí vai. Então aí eu construí esse método e daí veio o segundo livro. Isso é muito legal, porque o segundo livro, que é A Mulher que Vivia de Propósito, é a tradução do modelo Disney de gestão, mas para a vida de um ser humano. Legal, nosso tempo já está terminando. Eu quero que você conte mais 2 histórias bem rápidas para a gente encerrar. Primeiro, que história é essa de você não ser voz e violão, você é banda de Rock in Rio? Quando eu estava, assim, os primeiros clientes que eu fui conquistando, teve uma vez que um amigo meu, o João Henrique Ribeiro, ele estava fazendo um trabalho com o pessoal da Sodexo e me apresentou para o cliente dele, porque eles queriam trabalhar um tema de mudança e tal, que é um tema que eu atuo com ele até hoje. E na reunião Na reunião não, eu fiz o trabalho da mudança e aí, de repente, eles me convidaram e falaram assim, nossa, foi ótimo, a gente adorou, inclusive a gente quer que você venha fazer o encerramento da nossa convenção. E eu falei, convenção, nem sabia que era uma convenção. Aí eu falei, legal, mas quantas pessoas são? São 500. Aí na hora eu amarelei, eu falei, não, gente, desculpa, eu não faço convenção, eu faço treinamento para ter 20, vai 50 pessoas, era o limite que eu tinha ali. Então até 50 pessoas, mas 500 pessoas, convenção, eu não faço. Aí a Raquel Trindade, que na época era gestora da Sodexo, ela virou pra mim e falou assim, Branca Barão, você não é violão, voz e violão num barzinho, você é artista de Rock in Rio. E aí eu percebi que ela acreditava em mim mais do que eu. E aquele momento foi um dos divisores de água, porque a partir daquele momento eu fiz a palestra deles de encerramento. Gente, o joelho esquerdo tremendo e a bochecha direita pulando. Assim, nunca vou esquecer dessa sensação, de tanto medo que eu tava daquela situação que era completamente nova para mim. Aí foi incrível, e eu saí de lá falando, poxa, então eu sou palestrante de convenção, né? E foi daí para uma outra história, onde você esteve diante de 12 mil mulheres. Como que foi isso? Esse aí também, Sérgio Mena Barreto, que foi um dos amigos que eu fiz nos cursos do James McSeel, que eu citei. Ele falou, olha, eu faço um evento. E o que acontece, gente? O Sérgio, ele é uma figura, porque ele é um homem muito foda e ele é muito humilde. Então, o jeito que ele falou para mim é assim, olha, eu faço um evento em Fortaleza para mulheres, então eu queria que você fosse lá fazer uma palestra, assim, assado. Aí eu falei, beleza, eu vou. Né? Topei, fechei o contrato, assinei o contrato, peguei o avião e fui. E eu sou aquela pessoa, até hoje eu sou assim, eu gosto de ver o auditório antes, eu gosto de ficar andando no auditório vazio, eu brinco que eu vou no auditório igual o cachorrinho, eu vou mijar nos cantos. Eu vou sentir que aquele é o meu espaço para eu poder estar mais à vontade na hora da apresentação. Quando eu cheguei lá, que eu dei de cara com aquele auditório, gente, imaginem um palco, o tamanho desse palco, com quanta iluminação em cima e dos lados, e o tamanho do telão, para ter 12 mil cadeiras na frente desse palco. Eu subi no palco e devo ter ficado com uma cara muito de idiota, porque o Sérgio viu, eu não falei nada, ele subiu no palco, vazio, isso na véspera do evento. Ele chegou do meu lado e falou assim, esse palco é muito seu. E aí, de novo, eu falei, gente, peraí, né? Se a pessoa que tá fora de mim tá vendo isso em mim, quem eu penso que eu sou pra eu não ver? Né? Então, eu acho que o sucesso, ele é muito construído assim. Você vai com o que você tem, e aí você observa em volta, pega todo o reconhecimento possível para você acrescentar naquilo que você é, e aí você vai ter um pouquinho mais de coragem para ser um pouquinho maior. E aí você fica atento a esse reconhecimento para poder ser um pouquinho maior, e assim por diante. Meu plano é ser feliz para sempre. Por enquanto, está dando tudo certo.